Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Carlos, muito obrigado mais uma vez pela acolhida tão generosa sempre e o convite que me foi feito para vir nesta celebração e nesta comunidade que celebra 90 anos, pelo que eu pude compreender. Caríssimos irmãos e irmãs, trago uma saudação muito afetuosa de Dom Ângelo Mesari, nosso arcebispo, sabe de minha presença aqui e reza por cada um de vocês, suas famílias. É tão bonito quando a palavra de Deus toca a vida. Nós começamos com uma pequena procissão, e na procissão eu vi idosos, jovens, casais com a camisa dos vicentinos, mas também vi um garotinho desse tamanho assim, que veio falar comigo, e eu perguntei: essa camisa o que é? Ele disse: dos vicentinos. Ou seja, a palavra toca a vida quando nós conseguimos traduzir aquilo que nós acolhemos de Deus, a sua palavra, aquilo que nós recebemos do testemunho do nosso santo padroeiro, movido pela compaixão, e colocamos isso como um ensinamento para a vida. Transformamos isso em algo que move a nossa mentalidade, move nosso coração e se transforma em atitude de vida. Por isso que esta comunidade e que a nossa paróquia inteira, marcada também pelo testemunho de São Vicente de Paulo, possa ser um lugar fecundo, onde todos aqueles que aqui vierem, primeiro reconheçam o valor do trabalho de tantos que já passaram por aqui, para que nós estivéssemos aqui agora. Mas, sobretudo, que o que mais embeleza a igreja, como eu olhei ali do lado, são o fruto da generosidade, da compaixão e do amor comprometido. A igreja se reveste da glória de Cristo quando nós, cristãos católicos, somos revestidos por generosidade, desejo de partilhar e comprometidos com os que mais precisam, nos tornarmos para eles e elas a face amorosa de Deus. Por isso, é bonito quando nós vamos vendo que a palavra de Deus toca a vida e nós vamos iluminando a nossa comunidade, tornando-a mais bonita pela caridade que inflamou o coração do nosso santo padroeiro. Hoje, no Evangelho, Jesus se dirige aos discípulos e fala: a messe é grande, mas os operários são poucos. Devemos pedir operários para a messe. E estes operários devem seguir aquilo que nós ouvimos na primeira leitura. Considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus. Todos nós somos chamados por Deus
para vivermos em comunhão com o seu Filho, que neste mundo foi a face amorosa de Deus. Ele se compadecia, tinha compaixão das multidões. E isso o nosso santo padroeiro viveu ao longo de toda a sua vida. Pedir operários para a messe, saber que nós somos chamados por Deus para sê-lo e pedir a Ele que nos mova sempre com a compaixão de Cristo. Quando eu venho numa comunidade, e eu já falei isso aqui, dedicada a um santo padroeiro, eu sempre penso que ali eu deveria encontrar aquilo que aqui encontrei. Quando nós olhamos para o testemunho de São Vicente, nós vamos pedindo que os cristãos católicos, desde as crianças até os idosos, que passarem pela nossa comunidade, sejam operários da messe do Senhor. O nosso santo padroeiro foi, e por isso nossa comunidade deve sempre pedir: Senhor, envie operários para a messe. Uma igreja dessa envergadura tão grande como ela só foi possível ser construída porque os corações daqueles que aqui já passaram, que talvez já voltaram para a casa do Pai, aqueles que aqui estão, têm a certeza de serem operários da messe do Senhor, comprometidos com o Evangelho. E isso faz com que a nossa comunidade cresça e nós vamos nos compreendendo como membros desta igreja peregrina, na história e no mundo, aqui no nosso bairro, acolhendo todos e todas que por esta porta entrarem ou que precisarem ou que estiverem em necessidade e os nossos olhos os alcançarem. E vejam que quando nós ouvimos a primeira leitura, nós ouvimos algo que é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos, Jesus falava que os operários da messe seriam os padres, o bispo, o papa, as religiosas, os religiosos, mas não, os operários da messe somos todos nós. E a primeira leitura diz: considerai, irmãos e irmãs, que vós mesmos fostes chamados por Deus. Todos nós que renascemos para uma vida nova, pela graça do batismo, nos tornamos membros desta igreja. Podemos participar da Igreja Católica aqui ou do outro lado do mundo. Somos sempre um só corpo desta igreja que nasceu pelas águas do batismo. E por isso lá, meu irmão e irmã, a cada um de nós foi dada a vocação de sermos discípulos missionários de Cristo. E ao longo da vida nós vamos descobrindo que somos chamados para sermos padres, e Deus nos confia o serviço como bispos. Alguns vão ser casados, casadas, outros se consagram numa vida de oração e de trabalho. Mas todos nós fomos chamados por Cristo. O nosso santo padroeiro descobriu isso. E ele não só foi um grande apóstolo da caridade, como se dedicou a formar os padres, para que pudessem ser bons pastores do povo que o Senhor confiaria a cada um. Por isso, a nossa comunidade deve sempre continuar rezando, pedindo a Deus que envie operários e operárias para a messe. E que todos nós, desde aquele garotinho pequenininho que sabia que a camisa era dos vicentinos, até os adultos e idosos, nos sintamos chamados por Cristo para vivermos com Ele. E aí sim nós vamos descobrir de que modo nós somos chamados a viver. O cristão e a cristã católicos estão aprendendo a viver a fé até o último dia da vida.
Eu falo isso para mim todos os dias. Qual a lição que Deus hoje quer me ensinar? O que eu preciso aprender para bem viver a fé, para ser um bom homem reto e justo, para ser um bom discípulo de Cristo e, na graça de Deus, um bom pastor? Hoje, diante do testemunho de São Vicente, há algo que Jesus deseja nos comunicar. O texto do Evangelho diz que Jesus olhava para as multidões e tinha compaixão, pois elas pareciam ovelhas sem pastor. O nosso santo padroeiro conseguiu acolher este ensinamento de Deus. Ele, olhando para Cristo, que multiplicava os pães e alimentava os pobres, curava os doentes, perdoava os pecados, levantava os caídos e se colocava próximo das pessoas que mais precisaram, ele quis aprender com Jesus e se tornou aquilo que é para nós, um exemplo de caridade, de compaixão e de serviço. Irmãos, se nós que somos estes operários da messe do Senhor e queremos continuar pedindo tantos outros, se nós sabemos que foi Cristo que nos chamou, vamos segui-lo, aprender com Ele o que significa sermos cristãos. O mundo hoje carece de pessoas generosas, gentis. Há uma violência muito grande nas palavras, nos gestos, nas atitudes, no nosso trânsito. Há uma violência dentro das casas. Há tanta fome ainda de tudo, inclusive muito ainda fome do alimento. Há ainda guerras espalhadas no mundo inteiro e nós não precisamos ir tão longe para vermos conflitos que existem bem próximos de nós. Nós vamos escolher a caridade, nós vamos escolher a compaixão, nós vamos escolher o serviço, nós vamos escolher a generosidade que vai transformando a nossa vida e o mundo ao nosso redor. Por isso, hoje, nós nos voltamos para Cristo, acompanhados deste nosso irmão que reza por nós. Ele reza para que nós sejamos esses operários da messe do Senhor, para que nós nos compreendamos chamados por Cristo, para que também nós aprendamos com Ele como sermos um sinal de sua bondade, compaixão e misericórdia. Na festa de São Vicente de Paulo, é isso que nós pedimos a Deus, unidos ao nosso santo padroeiro. Convido a todos a um instante de silêncio no qual nós rezamos. Senhor, que eu seja um operário da tua messe, seguindo teu Filho e aprendendo com ele, a exemplo de São Vicente, de ser um sinal de seu amor e compaixão, sobretudo colocando-me ao lado dos pobres.